sejam bem-vindos. Esse aqui é o Comics and Code. Esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo, que não vai ser sobre quadrinhos, tá? Esse aqui a gente já vai tratar algumas coisas sobre desenvolvimento, programação. A ideia é que seja uma série de 4 vídeos. Pode ser que se estenda um pouco, tá? Mas eu vou tentar manter nessa estrutura de 4 vídeos. E sobre o que vai ser, então? Sobre integrações entre APIs, né? Ou APIs. Muita gente chama de API ou API aqui no Brasil também. Então a gente vai trabalhar aqui com cliente HTTP. Eu vou explicar tudo o que são isso, eu vou explicar, esse vídeo vai ser mais uma introdução sobre o que é uma API, o que são microserviços, o que é um cliente HTTP, o que é o HTTP, o que é client, o que é API Gateway, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Então vamos lá, na parte de APIs então, que é o principal aqui do nosso assunto, né? Uma API a gente pode tratar como uma sigla, tá? Para Application Programming Interface, ou uma interface de programação de uma aplicação. O que significa isso? Ele basicamente vai ter uma interface que você vai simplesmente consumir e ele vai te realizar alguma ação. Seja isso na web ou através de bibliotecas de código mesmo. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo aqui de uma API da web. Vamos supor que você tem um link lá que você quer buscar informações, sei lá, sobre filmes. Então você faz uma requisição para aquele link, você pode passar alguns parâmetros informando o ID de um filme, um título de um filme ou algo do tipo. O servidor vai processar essa requisição nesse link que você mandou e se tiver tudo ok, ele vai te devolver uma resposta. Você pode deixar a tua API protegida, então ela pode ser protegida através de um token de acesso. Isso aí quem vai ter que fazer toda essa parte de verificar se está válido, se não está, se a resposta vai ser sucesso, se vai lançar algum erro para o usuário. Tudo quem faz é o servidor. A única coisa que o usuário tem que fazer é pedir e receber a resposta. Você não precisa se importar com a implementação que foi feita por trás disso, tá? Isso não é importante para você. Então, se a gente for aqui por definição, é exatamente isso que eu falei. É uma solução ou serviço que comunica com outros produtos, sem precisar saber como que eles funcionam, tá? Basicamente é isso. Então, tanto na web quanto em código, uma API vai trabalhar dessa maneira. Dei um exemplo aqui de uma API na web. O que seria uma API no código? Um exemplo bem grande que eu posso dar é do JPA, né? O JPA hoje ele é um padrão de implementação de persistência no Java, inclusive JPA significa Java Persistence API, então ele é uma API de persistência, né? Você pode trabalhar ali com Hibernate por baixo dos panos, mas ele vai definir alguns padrões e você não tem que ficar se preocupando com como que o JPA está sendo implementado por baixo. Ele vai te dar algumas funcionalidades prontas e você vai utilizar e vai conseguir realizar as suas funções que você precisa ali para a tua aplicação, seja ela comunicando com o banco de dados. A gente tem a API Java Stream, né? Que é a API Stream do Java? Ele vai te dar vários métodos aí para trabalhar com streaming de dados, por exemplo, mapear um tipo de uma lista para outro tipo, fazer um reduce, por exemplo, você conseguir fazer uma operação de soma, agrupamento em uma coleção de itens que você tenha, e várias outras funções. Então, assim, você vai ter vários tipos de APIs, só que o que a gente vai trabalhar hoje, quando a gente se fala de API, é web. Basicamente, a gente desenvolve um serviço e alguém consome esse serviço. E aí que entram os microserviços. O que é um microserviço, basicamente, né? O microserviço, ele é uma arquitetura de desenvolvimento, tá? Ele é uma abordagem arquitetônica, como está escrito aqui, mas ele é uma arquitetura hoje que consiste em a gente divide uma aplicação toda em vários pequenos serviços, por isso microserviços, com responsabilidades únicas e eles têm que ser independentes entre si. Se a gente tem uma aplicação de venda, então, ó, a parte do carrinho de compra tem que ser um microserviço, a parte do produto, só de cuidar do produto, ele vai ser outro serviço. A parte do pagamento vai ser outro serviço. Você não precisa ter um serviço só que tem o pagamento, produto, tudo num lugar só, a não ser que seja uma aplicação muito pequena. A gente não vai ter tudo isso num lugar só, porque se a gente às vezes precisa fazer alguma manutenção no pagamento, você vai ter que derrubar toda a tua serviço, toda a tua aplicação, né, só para fazer uma manutenção em um único lugar. Então, hoje os microserviços são essa abordagem, tá? Ele é muito utilizado hoje no mercado de trabalho, principalmente de desenvolvimento back-end. Você pode ver que é bem comum hoje o pessoal trabalhar com essa abordagem de microserviços. Eu vou abrir alguma imagem aqui, olha, para exemplificar mais ou menos como é que a gente vai trabalhar com essa arquitetura. Dá pra gente abrir essa imagem que ela tá bem interessante, ó. Abrir imagem, nova aba. Tá, isso aqui ele está comparando o que é uma arquitetura de microserviço com uma arquitetura monolítica. O monolítico seria aí o contrário do microserviço. Ele é uma outra abordagem de arquitetura em que você tem toda a sua camada de negócio, camada de acesso a dados, camada de interface gráfica, tudo em apenas um único local. E quando a gente vai fazer um deploy, né, o que é um deploy? É você simplesmente atualizar o código base que está rodando lá no seu servidor de aplicação. A code base que está rodando, se você tem que fazer um deploy, você vai colocar um código atualizado sobre ele, ou
também você pode voltar uma versão do código anterior, né? Cada vez que você faz isso, tem que parar a tua aplicação para ele colocar o código que você está querendo colocar, seja ele mais recente ou mais antigo, e rodar novamente. Para isso, tudo fica fora do ar. Aqui a gente tem uma arquitetura de microserviço, olha. Aqui na tela, a tela não vê o que está acontecendo, tá? A tela simplesmente chama esses serviços. Então, para a tela, ela vai querer fazer uma operação, pode ser que ela chama um serviço que está chamando depois vários outros microserviços para realizar uma operação para você, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco em cima disso aqui. Outra coisa muito legal sobre essa arquitetura aqui é o seguinte: quando a gente tem uma aplicação monolítica, você tem que fazer toda a tua aplicação em apenas uma linguagem. Então, assim, você tem um sistema, o sistema é feito em Java, ele é feito em Node, ele vai ser uma aplicação única. Então, ele pode ter um banco de dados ou mais de um também, tá? Mas a aplicação, se ela é monolítica, geralmente ela vai ser uma linguagem só fazendo tudo. Isso quando eu digo no back-end, tá? Porque o front-end vai ser lá o básico, HTML, CSS, JavaScript, mas aqui a gente sempre vai ser uma linguagem só. E aqui nessa arquitetura de microserviços, a gente pode ser que cada microserviço seja desenvolvido numa linguagem. Por quê? Porque como a comunicação deles é via chamada HTTP, como ele é uma API, lembra qual é um dos detalhes da API? Que você não precisa saber qual é a implementação desde que o recurso te forneça o que você precisa? Então, pode ser que o primeiro microserviço seja feito em Java, o segundo em Node, o terceiro em Python, o quarto em Go. Por que isso? Qual que é a melhor linguagem de programação que existe? Nenhuma. Cada linguagem atende a alguns requisitos específicos. Então, vamos supor que você tem um serviço aqui que vai tratar de processamento intensivo de dados ali. Seria interessante fazer com Java. Vamos supor que o segundo microserviço ele vai ter um chat. Então, vai ter que utilizar ali um WebSocket. Então, seria interessante fazer com Node. Ele trabalha muito bem. O Socket.io é uma lib fenomenal para isso. Vamos supor que o terceiro vai tratar de analytics, ele vai fazer muito processamento, vai te dar alguma resposta com base em machine learning, você poderia fazer em Python. Você poderia combinar técnicas de análise de dados com Python. Então, assim, você tem que definir qual que vai ser a funcionalidade do microserviço e definir qual que vai ser a melhor stack, a melhor tecnologia para aquele microserviço. Pode ser que o primeiro microserviço seja em Java com PostgreSQL, um banco relacional, e o segundo seja em Node com MongoDB, e o terceiro seja em Python utilizando Redis para cache, por exemplo. Então, assim, na arquitetura de microserviços, que muitas empresas grandes, principalmente hoje, adotam, você abre espaço para vários programadores de várias linguagens diferentes e que queiram entrar no mercado aí e que gostam muito de uma tecnologia ou que tenham um desejo aí de migrar para uma outra tecnologia, você vai conseguir porque você não vai ficar preso a só uma. Mas também é muito comum você ter uma empresa com vários microserviços na mesma linguagem também, mas também não é incomum que vários microserviços, cada um seja numa linguagem, se for um objetivo diferente de negócio. E para isso, como eu te falei, essa tela aqui, ela não vai chamar todos esses serviços de uma vez, tá? Quer dizer, tem lugares que fazem assim, tem lugares que não fazem, mas o correto seria a gente centralizar todos esses serviços em um local só. Não é a mesma coisa que centralizar aqui nessa arquitetura monolítica. Quando eu digo centralizar, é ter um cara que vai ser responsável por identificar qual que é a requisição que está vindo e para qual serviço ele tem que redirecionar aquela informação. Ele não vai processar essa informação, ele simplesmente vai falar, olha, esse cara aqui vai para aquele serviço ali, esse cara aqui vai para aquele outro serviço. E o que é isso? Isso é o que a gente chama de gateway. Gateway, se a gente for traduzir hoje, vai ser tipo um portão, né? Ele vai fazer essa parte aí de receber uma requisição, ele entrou ali, e ele vai direcionar para onde é que você tem que ir. Então, ele vai te direcionar certinho ali. Por exemplo, olha que interessante. Aqui a gente tem um usuário. O usuário ele faz uma requisição para esse API Gateway, só que se ele passar aqui que ele quer o serviço de pedido, de order, o gateway vai redirecionar para o microserviço. Ou então o de inventário, se você está tentando fazer uma requisição ali para os produtos, né? Ele vai redirecionar aqui para o inventário. É basicamente isso que o gateway vai fazer. Mas ele faz só isso? A única coisa que ele vai é redirecionar as chamadas? Não, o gateway tem outras funções, né? Ele também pode trabalhar com rate limit. O que é isso? Imagina que você manda vários cliques ali em um segundo. Você tem que ter alguma estratégia ali, né? Se for uma aplicação robusta, para que uma pessoa não dê um ataque de DOS na tua aplicação. Então você tem que burlar uma quantidade de requisições por minuto. Por exemplo, vamos supor que a pessoa mandou 1000 requisições no minuto. Seria interessante você burlar isso aí para ela não ficar bombardeando a tua aplicação, né? Para não ficar consumindo muito recurso sem necessidade. Principalmente se é a mesma informação que ela está fazendo várias vezes. Então, isso aí você consegue controlar através do gateway, você consegue trabalhar com logs e com estatísticas de como é que estão todos os seus serviços rodando, porque geralmente o gateway ele tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo nos subserviços dele.
Então, assim, são várias as aplicações, mas assim, a principal quando a gente se fala de gateway é o roteamento, né? Ele fazer essa decisão de onde que vai a informação. E para isso, a gente já falou bastante coisa, então o que é um client? Client basicamente é qualquer requisição que está sendo feita de um ponto A para um ponto B. Quem está fazendo a requisição é o client e o servidor é a pessoa que está recebendo a requisição, ele vai processar e devolver isso. Então, quando a gente fala de client entre aplicações, pode ser que tenha uma API que para te devolver uma resposta, ela precisa consultar uma outra API. Então, ela tem que fazer um client com essa API. O que seria um client? Você faz uma chamada para outro serviço e ele fica guardando uma resposta. Assim que o outro serviço devolver a resposta, ele continua o processamento e vai tomar alguma decisão, vai fazer alguma coisa. Então, por que eu chamei de client HTTP? A gente pode ter vários tipos de clients, a gente pode fazer client via GraphQL, a gente pode fazer client via gRPC, que é um pouco mais novo aí. Mas o padrão assim que quase todo mundo usa é o HTTP, que a gente está muito acostumado a ver, né? Que é o HTTP S, dois pontos, barra, barra. Esse S significa que ele está protegido, ele tem um protocolo de SSL, tá? Mas a gente vai trabalhar com a HTTP, que ele é um protocolo, tá? Ele é um protocolo chamado Hypertext Transfer Protocol. Então, ele é um protocolo de transferência de hipertexto. O que significa isso? Tudo que a gente faz de requisição hoje num servidor é um formato de texto e a gente passa algumas informações para essa requisição para que o servidor que está recebendo identifique qual que é o tipo de formato que ele quer aceitar esse texto. É um application JSON, é um XML, é um arquivo, um formulário. Então, no fim, é todo texto que está sendo passado de um lugar para o outro, só que daí a gente tem uma propriedade que a gente chama de content type. Esse content type vai no cabeçalho da requisição, a gente tem o corpo da requisição, a gente tem o método da requisição, a gente tem o cabeçalho dela. Então, tudo isso vai nessa requisição. Como é que funciona isso? No cabeçalho, então, a gente vai ter aí a gente tem qual que é o tipo do conteúdo, que é o content type. Se você falar lá application.json e passar um XML, ele provavelmente vai estourar um erro. Então, assim, se você quer mandar um JSON, você manda um JSON, coloca lá application.json e ele vai aceitar e vai conseguir dar esse parse para você. O parse é quando ele tenta ler essa informação com sucesso. Bom, então o que a gente vai criar aqui, pessoal? Basicamente, olha, a gente vai consumir essa API aqui, que é o Star Wars API, tá? Essa aqui é uma API criada por alguns fãs, que ela é uma API grátis, tá? A gente pode consultá-la à vontade. A gente tem um limite aí de consulta, conforme explica aqui, olha, o link é https swapi.dev, tá? swapi.dev, Star Wars API. A gente tem um rate limit aqui de 10 mil requisições por dia, tá? Então a gente não vai a gente nem vai extrapolar isso, porque é muita coisa por dia, até mais que a gente está fazendo só de estudo, né? E aqui, olha, daí como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu criei um diagrama para conseguir exemplificar como que isso vai funcionar. Bom, abri aqui para vocês. Basicamente, a gente vai fazer uma requisição. Aqui vai ser o nosso gateway que a gente vai criar. Essa requisição, então, se a gente passar a barra, a local, ela vai rodar na porta 3000. Então, se a gente colocar lá localhost 3000 barra characters, ele vai chamar a nossa aplicação em Node. Essa aplicação em Node vai consumir a nossa API de Star Wars. E ele vai dar a nossa API de Star Wars, que é uma API externa, vai dar uma resposta e a nossa aplicação vai voltar essa resposta para cá. A aplicação em Node vai rodar na porta 8082 e a aplicação de filmes também vai rodar na porta 8081. A aplicação de filmes vai ser feita em Java com Spring Boot, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com Java, com Spring e vai ser relacionado só aos filmes e ele vai consultar a mesma API, só que para os filmes. Obviamente, a gente não precisaria ter toda essa divisão de serviços aqui porque é tudo uma coisa só. É só mais um exemplo de estudo mesmo para exemplificar como é que funcionaria a divisão de responsabilidades. É como se esse microserviço fosse responsável só pelos personagens e esse microserviço em Java só pelos filmes, tá? E aqui ambos vão consultar uma API externa. A gente vai fazer essa integração com a API de Star Wars. E, obviamente, a gente não vai ficar, quando eu quero chamar o personagem, eu vou digitar localhost 8081, e quando eu chamar o filmes, eu não vou digitar 8082. A ideia aqui é que a gente sempre chama a porta 3000, e a porta 3000 redirecione para qual que é o serviço correto que a gente tem que chamar, beleza, pessoal? Vai ser assim que vai funcionar aqui nossa arquitetura. Olha que interessante aqui nossa API de Star Wars, por exemplo, ó, barra API, barra filmes. Se você fizer isso aqui, deixa eu colocar o format igual a JSON. Ah, eu coloquei errado aqui, peraí. Barra API, barra filmes. Beleza. É que vem muita coisa, eu não filtrei por nada, tá, pessoal?
Ó, aqui a gente vai ter 2 endpoints em cada uma das nossas APIs, tá? Você pode ver que ele trouxe um monte de informações, aqui ele vai trazer dos 6 filmes, ó. Tem de 0 a 5, então são 6, né? A gente também pode fazer um filtro aqui, olha, chamado, eu acho que é Search mesmo, e a gente pode buscar pelo nome, tá? Search aqui, então eu vou colocar como New Hope. Ele tem que trazer só o primeiro filme. Ó, ele trouxe apenas o primeiro filme, tá vendo que interessante? Pesquisei pelo nome aqui. Se eu colocar só como New, ele já tem que trazer também só o primeiro filme, né? Porque, ó, New Hope. Agora, deixa eu ver. Vou colocar Off. Quantos que deve ter Off aí no meio? Ó, Return of the Jedi, Attack of the Clones, Revenge of the Sith. Então a gente tem 3 filmes aqui que ele conseguiu filtrar, tá? Então a gente vai ter uma API que busca tudo, ou então a gente pode passar um parâmetro também aqui para filtrar por nome, tá? Isso a gente vai fazer na nossa API. A gente vai dividir isso em 2 endpoints para não ter que ficar colocando aqui na URL. Então vai ser uma URL só para colocar via por nomes ou não. E é a mesma coisa para a pessoa, tá? Ó, people, formato igual a JSON, search aqui eu vou colocar como look. Opa, eu passei um caractere a mais aqui, ele não vai encontrar. Ó, ele encontrou o look aqui, entendeu? Olha que legal. Se eu colocar só Skywalker, vamos ver o que ele vai buscar pra gente. Trouxe Luke Skywalker, Anakin Skywalker e Shmi Skywalker, que é a mãe do Anakin, né? Então, beleza, a gente vai construir com base nessa API, a gente vai ter a nossa API para consultar isso, e é óbvio, a gente não vai retornar nessa estrutura aqui, a gente não vai retornar toda essa informação, a gente vai retornar algumas informações básicas, o nome, os filmes que aparecem e, sei lá, a gente pode retornar, por exemplo, quando que foi criado, a gente pode retornar o planeta que ele faz parte. Aqui ele está trazendo um link para a API de planetas, ó. No caso aqui, ele já traz aqui pra gente, Tatooine, ó. Então, a gente vai consumir essa API e vai criar uma coisa bem legal com ela, tá, pessoal? Muito obrigado por assistirem até aqui e até mais.